Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Graça e paz para você que está aí nos acompanhando aí de casa, distantes, mas unidos numa única fé. Eu espero que você aí na sua casa, no seu celular, no seu computador, na sua televisão, esteja aí sentindo a presença do Espírito Santo da mesma forma que nós estamos sentindo aqui na igreja. Da mesma forma que Ele nos visitou e que está falando conosco aqui no templo, que Ele também esteja visitando o teu coração nesse momento, que Ele também esteja visitando a tua casa, o teu lar, a tua família, que esteja visitando aí cada pedacinho do seu coração. Que o Espírito Santo de Deus possa ter liberdade onde você está para tocar a tua vida, conversar contigo, ministrar o teu coração e que nessa noite nós possamos, como igreja do Senhor, recebermos uma palavra que venha transformar o nosso entendimento, renovar a nossa mente e nos libertar de tudo aquilo que muitas vezes tem nos prendido e nos impedido de viver uma vida plena da vontade do Senhor nas nossas vidas. Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Mesmo no meio do caos humano, que o mundo pode estar vivendo, a vontade do Senhor não muda, ela continua sendo boa, perfeita e agradável. O amor do Senhor não muda, ele não varia, ele não tem sombra de variância no Senhor. Ele continua nos amando e os planos de Deus são de paz e prosperidade para as nossas vidas. Então quero te convidar nessa noite a você aí nos acompanhar a leitura, ou se você tiver com a sua Bíblia em casa, abrir sua Bíblia no Evangelho segundo João, de capítulo número 21, lá no verso 15. Nós vamos ler apenas 3 versículos, mas são 3 versículos muito poderosos que Deus ministra à sua igreja nessa noite. João, capítulo 21, versos 15, 16 e 17. E eu quero compartilhar contigo também essa noite. Hoje, se eu pudesse dar um título para essa pregação, seria distanciamento. Nós vamos falar sobre distanciamento, mas não é o distanciamento social, é o distanciamento espiritual. Eu quero aqui, com a sua permissão, fazer uma analogia entre o distanciamento social e o distanciamento espiritual. Nós estamos passando por situações no Brasil inteiro onde nós precisamos reforçar as medidas de segurança, de proteção, de distanciamento social para a proteção do Covid. E isso é legítimo, nós precisamos nos cuidar, você na sua casa se cuide, vamos nos cuidar. Mas eu quero falar hoje sobre o distanciamento espiritual. E para isso nós vamos fazer a leitura dos versos 15 a 17. Me acompanhe. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro. 2 pontos. Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu, Pedro respondeu, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus, apacenta as minhas ovelhas. Verso 16. Tornou a dizer-lhe a segunda vez, Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe então, apacenta as minhas ovelhas. Verso 17. Disse-lhe a terceira vez, Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito a terceira vez. E disse-lhe, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe, então, apacenta as minhas ovelhas. O que está acontecendo aqui nesse cenário? Jesus, ele vem ter um momento específico com a vida de Pedro. Ele chama Pedro, ele fala, Pedro, eu tenho uma pergunta para te fazer. Pedro, você me ama? Imagina Jesus chegando para você nessa noite te perguntando, escuta, você me ama? A resposta de Pedro foi pronta. Ele disse, claro que eu te amo. Com uma resposta meio que instintiva, Senhor, eu te amo. Jesus, ele para um momento e ele insiste na mesma pergunta, ele não muda, ele diz, olha Pedro, você me ama? Como quem diz, olha, eu não quero uma resposta pronta. Uma resposta pronta não me satisfaz. Uma resposta instintiva, de alguém que pergunta e você já responda meio que no instinto, não é isso que eu quero ouvir dos teus lábios. Então eu volto a perguntar a segunda vez. Pedro, você me ama? Pedro, ele responde da mesma forma que antes. Senhor, tu sabes que eu te amo. Como quem diz, pode confiar, estou garantindo, é a minha palavra, eu te amo. E Jesus, ele faz uma pausa
e ele volta a insistir a terceira vez. Ele diz: Pedro, tu me amas? E nessa terceira vez, Pedro se entristece. A Bíblia registra aqui que Pedro se entristece, porque ele percebe que Jesus ele insiste na pergunta pela terceira vez, como quem diz: olha, as duas primeiras respostas não me satisfizeram. Tem algo aí no teu coração que eu sei, que eu conheço, e que talvez você ainda não tenha percebido. Então Pedro se entristece porque ele percebe que Jesus está sondando o coração dele. E que a resposta de dizer: Senhor, eu te amo, não satisfez a Cristo. Ele se entristece e ele responde de novo: Senhor, eu te amo. E Jesus traz a incumbência: então apacentas, cuida do meu rebanho, cuida da minha ovelha. Eu quero falar hoje sobre esse amor que Jesus estava ensinando a Pedro a viver. Lá no mesmo Evangelho de João, capítulo 14, no verso 21, Jesus ele vai ensinar para os seus discípulos, inclusive para Pedro, que aqui está com quem ele está falando, como que ele reconhece se alguém ama ele. Olha só que interessante. Dizer apenas Senhor, eu te amo, não satisfaz a condição de realmente amar a Cristo. Lá em João 14, aqui no mesmo Evangelho de João, Jesus vai dizer para os seus discípulos, volta a dizer, inclusive para Pedro, que aqui está, como que ele reconhece quem o ama. E nessa noite o Senhor está perguntando: Pedro, tu me amas? Ele está perguntando para mim e para você: tu me amas? Ele está perguntando para a igreja dele, para a sua noiva: tu me amas? E antes que a gente dê uma resposta pronta, instintiva, que não vai satisfazer a Jesus, no instinto de responder, não. Jesus ele quer ensinar a gente como que ele identifica se a gente realmente ama ele. Está acompanhando comigo? Estamos acompanhando comigo? E ele diz assim no Evangelho de João 14, 21. Aquele que observa os meus mandamentos e os obedece, esse é o que me ama. E ele é amado de meu Pai. Aquele que observa os meus mandamentos, os meus ensinamentos, aquilo que eu tenho ensinado, conhece eles, prossegue em conhecê-los, mas que também os obedece, esse é o que me ama. Assim eu identifico quem me ama de verdade. E tendo dito isso, aqui anteriormente no capítulo 14, nós chegamos no capítulo 21, Pedro sabia disso, e Jesus pergunta para Pedro: Pedro, tu me amas? E Pedro responde: sim, eu te amo, Senhor. E ele olha para Pedro e fala: Pedro, tu me amas? E Pedro diz: sim, Senhor, eu te amo. E na terceira vez ele diz: Pedro, tu me amas? E aí Pedro se lembra. E ele percebe então que tem algo no coração dele que Jesus já identificou e que ele precisa aperfeiçoar, que ele precisa meditar, refletir, que ele precisa aprender a viver. Porque Jesus não estava identificando que de fato Pedro o amava. E ele estava ensinando naquele momento: Pedro, está faltando algo. Porque, meu irmão, não basta a gente conhecer o que está na Bíblia. É necessário que aprendamos a obedecer também. Veja bem, Jesus ele não nos valoriza, ele não atribui um valor a nós pelos nossos acertos ou pelos nossos erros. Diferentemente do mundo que vai dizer quem nós somos de acordo com a nossa taxa de assertividade, não. Jesus ele não olha para os nossos rótulos, Jesus olha para dentro de nós e enxerga quem nós somos, apesar dos nossos erros ou acertos. E Jesus, identificando quem nós somos, ele também sabe o que está no nosso coração. E ele identifica também se nós observamos e obedecemos. Quando Jesus pergunta para Pedro: tu me amas? E nessa noite Jesus está perguntando para a igreja dele: tu me amas? Ele quer identificar se nós temos observado os seus ensinamentos e também aprendido a obedecer. Ou seja, a colocar em prática. Ou seja, romper com aquela fé superficial de que apenas conhece e declara da boca, mas que também possa aprender a viver isso no seu dia a dia. Quando Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? Pela terceira vez, Pedro reconhece que tem algo faltando na sua prática de vida, na sua prática de fé. É a obediência ao Senhor.
Nós precisamos aprender a obedecer aos ensinamentos de Jesus, principalmente diante do dia mau. Nós precisamos aprender a sermos fiéis ao Senhor no dia bom e no dia mau. Porque Deus continua sendo fiel no seu amor e na sua graça para conosco, mesmo quando a gente acerta e quando a gente erra. Então nós precisamos aprender também a viver uma vida onde a gente é fiel ao Senhor, observa os seus ensinamentos, aprende com os ensinamentos dele, mas que também obedece aos seus ensinamentos no dia a dia. Coloca eles em prática, é um aprendizado, é um processo que nós aprendemos dia após dia a obedecer os ensinamentos do Senhor. Eu conheço o que está escrito, eu conheço o que Cristo me ensina e eu também obedeço. Por que eu estou falando disso? Porque lá na frente nós vamos ver um registro. Aliás, a gente vê um registro de Pedro logo após que Jesus é preso. Jesus ele é preso. Onde é que estava Pedro? Pedro estava com Jesus. Jesus é preso. Prendem Jesus e levam ele para o cárcere. E onde está Pedro? Pedro começa, não pode estar com Jesus mais, porque Jesus foi preso, mas ele vai acompanhando a Jesus, vai acompanhando o seu mestre de longe. Trazem Jesus para o interrogatório. Vão tentar de alguma forma atribuir culpa para Jesus, para ter um motivo para prender e para poder matar ele, para crucificar ele. Pedro não estava do lado de Jesus, mas Pedro está acompanhando de longe, respeitando o distanciamento social. Ele está ali distante de Jesus. Só que Pedro também estava distante espiritualmente. Ainda estava distante espiritualmente. Uma pessoa passa, olha para Pedro e reconhece ele e fala assim: peraí, você não é aquele que seguia a Jesus? Você não é o discípulo de Jesus? Pedro se assusta. Ele vai dizer nesse momento: não sou eu. E ele tenta fugir. Outra pessoa vai reconhecer a Pedro e falar assim: Pedro, você não é o seguidor de Jesus, você não é o discípulo, eu estou reconhecendo você acompanhava Jesus. Não sou eu. Pela terceira vez vão reconhecer: não, peraí, você é aquele que seguia Jesus. Jesus está ali sendo interrogado, ele está preso. Você seguia ele também. Não sou eu. No momento em que ele estava sozinho, longe de Cristo, ele não colocou em prática aquilo que Jesus já tinha ensinado para ele. Ele observou os ensinamentos de Cristo durante 3 anos e alguns meses do ministério de Jesus. Estava lá com Jesus todos os dias. Observava os seus ensinamentos, observava os seus mandamentos, conhecia aquilo que Jesus ensinou. Jesus ensinou primeiro para eles. Só que na hora de colocar em prática a obediência, ele falhou nesse ponto. Pedro ele precisava aprender, assim como eu e você precisamos aprender a colocar em prática a obediência ao Senhor. Porque no momento em que nós estamos aqui, muitas vezes distantes, às vezes você está se sentindo distante de Deus. Às vezes você pensa assim: nossa, parece que eu estou vivendo minha vida meio distante do Senhor. Eu não sinto mais a presença do Espírito Santo. Eu não estou sentindo mais a presença de Deus na minha vida, na minha casa, no meu lar. É nesses momentos que nós precisamos espiritualmente estarmos próximos do Senhor. É nesse momento que nós precisamos romper com a nossa fé e dar um passo a mais numa fé verdadeira. Uma fé que declara que serve ao Senhor, que observa os seus ensinamentos, mas também obedece, que coloca ela em prática no dia a dia. Joelhos que se dobram mais. Uma atenção maior, dedicar mais tempo à palavra do Senhor, à leitura da palavra, ao estudo da palavra, conhecer, prosseguir em conhecer e colocar em prática no nosso dia a dia, diante das situações que nós vivemos, mesmo que elas sejam adversas, mesmo que elas sejam dificultuosas. Se nós observarmos os seus ensinamentos e colocarmos ele em prática, nós vamos perceber que o Senhor não está distante de nós. O Senhor está próximo de nós. Jesus pergunta hoje para nós: tu me amas? O Senhor pergunta hoje para a sua igreja: tu me amas? Tu me amas? Eu quero ver, eu quero identificar. Jesus está querendo identificar nas nossas vidas esse amor que nós falamos. Ele não quer apenas uma resposta por instinto, mas ele quer uma vida que possa demonstrar esse amor a Cristo. Que as pessoas possam olhar as nossas atitudes,
a forma que nós vivemos, as nossas publicações, a forma como nós damos transparência às nossas vidas por meio das redes sociais, que as pessoas possam identificar um pouco de Cristo ali. Porque seja no pequeno ou no grande, nós observamos os ensinamentos de Cristo e também obedecemos a Ele. Hoje o Senhor pergunta para a sua igreja, tu me amas? E hoje Ele também nos ensina a responder. Não apenas de palavras, Senhor, nós te amamos, mas também de colocar em prática. De segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Dias que nós não temos muito contato com o culto. Que sejam esses os dias que nós obedecemos os ensinamentos de Cristo, colocamos Ele em prática nas nossas vidas. Que sejam esses os dias das nossas vidas que nós demonstramos que nós amamos ao Senhor. Que sejam esses os dias das nossas vidas que nós possamos responder a Jesus: eu te amo, Senhor, porque eu observo o teu ensinamento e eu também obedeço Ele, eu também coloco em prática. E é por isso que eu faço essa analogia, essa comparação entre o distanciamento social e o distanciamento espiritual. Novamente, respeite o distanciamento social, meu irmão, ele é bênção para as nossas vidas. Mas eu quero falar sobre essa distância espiritual que muitas vezes nós estamos tendo da palavra de Deus. Essa distância espiritual que nós estamos tendo muitas vezes do Espírito Santo do Senhor. Essa distância espiritual que muitas vezes nós estamos tendo do próprio Deus que nos ensina por meio da sua palavra. É quando Pedro se afasta e se distancia do Senhor, deixando de obedecer aquilo que Jesus já tinha ensinado para eles, é que ele nega ao Senhor por 3 vezes. E Jesus está aqui no capítulo 21, novamente falando com Pedro. Pedro, tu me amas. Batendo na mesma tecla, na mesma deficiência. Porque toda vez que a gente se distancia do Senhor, nós estamos fadados a negarmos Ele no nosso dia a dia. Todas as vezes que nós nos distanciamos da graça de Deus, dos ensinamentos do Pai, da obediência, nós passamos a negar Ele. Como é que a gente nega Cristo, Bruno? A gente nega Cristo quando no nosso dia a dia nós reagimos às situações que nós vivemos de maneira carnal e não de maneira espiritual. Como pessoas que vivem fadadas à sorte desse mundo, e não como filhos de Deus que entendem que dependem do Senhor, em que tudo que nós vivemos tem um propósito. E onde tem propósito de Deus, tem provisão do Senhor nas nossas vidas. E se nós vivemos segundo a provisão de Deus, a vontade dele para nós, nós também desfrutamos da sua paz no nosso coração, que impede que a gente se renda e se torne refém do desespero que impera nesse mundo, porque nós sabemos que o nosso socorro vem do Senhor. É por isso que o salmista diz, elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. É essa paz que preenche o nosso coração, que nos traz estabilidade espiritual, emocional, para lidarmos com os nossos problemas, com as situações, e inclusive sermos canal de bênção para a vida de outras pessoas que estão passando pelos mesmos problemas que nós. Estamos entendendo isso, meu querido? E é por isso que Jesus essa noite pergunta, igreja minha, tu me amas? Então coloque em prática na tua vida no dia a dia. Eu quero ver uma igreja, Jesus está dizendo, eu quero ver a minha igreja me amando, eu quero ver uma igreja vibrante, uma igreja viva, que me ama, não só da boca para fora, mas também do seu coração, colocando em prática todos os dias esse amor. Glória a Deus por isso. Quero te convidar, nesse momento, curvar